Olá, queridos, sejam bem-vindos. Eu imagino que se você está aqui é porque você quer saber um pouco mais sobre a constelação familiar, não é verdade? E eu vou começar te falando, te explicando que a constelação familiar é uma técnica poderosa, muito pontual, que tem um efeito rápido na vida das pessoas. Ela é uma terapia breve que não, não demanda mais do que 2, 3 sessões, né? E, e ela é uma técnica que transforma muitas vidas, né? Que ficou disseminada pelo mundo todo, conhecida pelo mundo todo. Não é à toa que tanta gente procura constelação familiar. E o que se trata a constelação familiar, então? Não é? Ela é uma ferramenta, não é? Terapêutica que foi criada por um alemão chamado Bert Helling. Ele foi um cientista maravilhoso e deixou um grande legado para a humanidade. E ele descobriu uma coisa interessante, gente. Ele descobriu algumas leis que regem os relacionamentos. Por isso, a constelação pode-se dizer que é uma ciência dos relacionamentos humanos. E como ela acontece? Ela acontece através de posicionamento de objetos, de bonecos, quando é feita online. E quando é feita presencial, ela pode ser feita também em grupo. E aí a gente posiciona as próprias pessoas no campo. Então, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês como que acontece, na verdade. Você, então, e olha este campo aqui, eu coloco uma peça para representar você e outra peça que possa representar o seu tema. E você posiciona para mim aonde você se vê localizado aqui. Você diz para mim, é mais na frente, é mais atrás. E aí eu te posiciono. Vamos supor que eu te posiciono logo aqui, olhando para a diagonal. E aí você traz um tema. Que tema que é esse? Alguma situação importante que você esteja vivenciando no seu dia a dia, que pode ser num relacionamento amoroso, pode ser na saúde, pode ser no seu trabalho, na sua relação com o dinheiro, não importa. O fato é que nós vamos posicionar esse tema. E aí você me diz onde ele está posicionado. Talvez ele esteja posicionado aqui, olhando para você. E muitas vezes não. Muitas vezes ele pode estar olhando para outra direção. Aqui, neste caso, o seu tema olha para você e você olha para lá. Então aqui, gente, nós vamos descobrindo dinâmicas inconscientes que estão acontecendo aqui. As pessoas, elas entram aqui dentro como representante. Então, se eu represento você, eu sinto no meu corpo, eu tenho no meu corpo uma informação inconsciente de como você está sentindo aqui agora, neste campo, abrindo esse tema, esse problema para ser solucionado, né? Outra pessoa ancora aqui, nessa peça, e sente como se fosse o seu tema. E ela pode dizer assim, eu estou muito incomodado, eu quero me afastar, eu quero me virar, ou talvez, não, eu tenho uma força que me atrai para essa pessoa, então eu quero me aproximar. E aqui, então, vão acontecendo muitas dinâmicas, né? Que o constelador está preparado para encaminhá-las para muitas soluções. Então, há frases de cura que vão solucionando isso, há muitas dinâmicas ali, vamos dizer assim, movimentos que te fazem entrar numa profunda conexão com o seu sistema familiar. Por que sistema familiar, gente? Porque você é o seu sistema familiar. Por isso nós estamos colocando aqui, poderia ser também seu pai, sua mãe, que muitas vezes eles acabam entrando na constelação familiar, porque pai e mãe são aqueles que nos compõem. Nós somos metade nosso pai e metade nossa mãe, não é assim? Então é muito importante que a gente olhe para o nosso sistema familiar como algo de onde viemos, mas somos esse sistema familiar. Ele está em cada célula sua, cada antepassado, cada geração está inscrito aqui no seu corpo, no seu ser, e você tem essas memórias, mesmo que inconscientes, e muitas vezes você pode estar repetindo padrões
não é? Que a gente chama de emaranhamentos, que às vezes vem passando de geração para geração. Muitas vezes você está emaranhado com um antepassado mais próximo, seu pai, a sua mãe. Outras vezes você está emaranhado com um antepassado longe, que talvez você nem chegou a conhecer. Olha, a minha primeira constelação que eu fiz, eu vi um ancestral que parecia ser um avô, um bisavô, e eu estava emaranhada com a dor dele. Gente, foi tão forte para mim, porque nesse momento eu descobri que eu havia perdido uma filha em honra a esse avô. Ou seja, não é que eu decidi, eu não sou Deus para decidir que uma filha fosse falecer, mas de receber uma criança ao mundo que tinha um tempo breve, em honra a esse avô ou bisavô, não sei, porque na minha família paterna, muitas crianças e muitos jovens faleceram, é um padrão que se repete. Na sua, pode ser um padrão de falências, né? Noutra família, pode ser um padrão de descasamentos, de muitas separações, de muitas brigas, né? De rupturas entre irmãos, né? Então, cada família vai lidar ali com o seu script, vamos dizer assim. E a gente se vê emaranhado, é assim, ó. Quando eu pego a dor de alguém, ou eu estou ligada ao destino de alguém, é como se eu ficasse, porque nós todos estamos ligados, né? Mas é como se eu ficasse assim, ó, amarrado e emaranhado. Então, muitas vezes eu já não vivo mais a minha própria história. Eu estou ligada a um destino que uma pessoa viveu, a uma dor que ela viveu, não é? Por exemplo, a história de Juscelino Kubitschek, ela foi se repetindo entre filho, neto, até parecido mesmo com a data quando ele faleceu, né? Muitas vezes repetem até as datas. E suicídios, né, gente? A gente sabe dessas histórias. E assim, gente, a constelação familiar, ela tem desbloqueado e melhorado muitas vidas, porque ali onde ela desbloqueia, né, que a gente fala desemaranhamento, ela vai fazer com que a sua vida flua. E aquilo que estava impedindo, né, começa a ficar mais tranquilo. Você nem sabe como, por quê, mas às vezes você mexe na área do relacionamento amoroso e libera a área do trabalho, incrível, né? Às vezes libera com seus filhos. É muito interessante, porque estamos todos interligados nesse sistema e também tudo está interligado, não é, gente? Agora, como é que a constelação consegue colocar isso tudo em ordem? Como é que ela consegue trazer harmonia novamente para as famílias, né? Para os sistemas, porque também, gente, a constelação familiar sistêmica, ela se aplica a outros sistemas, como no judiciário, que agora está muito em voga, né? Ela pode se aplicar na educação, ela pode se aplicar nos hospitais, em vários outros setores da vida, porque tudo é um sistema, uma empresa também é um sistema. Então, existe também a constelação empresarial, né? E, então, a constelação, ela vai olhar para três movimentos mais importantes, que a gente chama de três forças ou três leis, que vão reger os nossos relacionamentos, a forma como a gente relaciona com tudo, até com o dinheiro, gente. É incrível. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento. E essa lei diz que todos na sua família, no seu sistema, eles pertencem, eles têm o direito de pertencer. Então, quando um membro do sistema é excluído, os descendentes tendem a sentir o peso disso, porque vai recair sobre eles, muitas vezes, aquilo que não foi reconhecido, né, e acolhido dentro do coração do sistema. Então, às vezes, esses descendentes, eles trazem o mesmo sintoma. Talvez um pai lá atrás alcoólatra, que o avô também foi, o bisavô, às vezes um neto aparece com isso, né? O seu filho aparece com um sintoma de vício, para honrar esses antepassados e para que a gente consiga incluí-los. Muitas vezes são bebês, né, que morreram e que ninguém se fala deles, ou mesmo abortos. Então, tem inúmeras situações de pessoas excluídas dentro do nosso sistema, que fazem parte desse sistema familiar, né? Depois tem uma outra lei que se chama a lei do
da hierarquia. E a lei da hierarquia diz que quem é maior vem antes, né? Os que vieram antes são maiores do que os que vieram depois, porque isso segue, né? Uma lei natural, né? Uma ordem natural de precedência. Então, quem nasceu primeiro vai cuidar de quem nasceu depois, não é assim? Então, os que nasceram antes, eles são maiores. Então, nossos pais são maiores que nós. Os nossos avós também são maiores. E nós somos maiores que os nossos filhos. E essa hierarquia, o que ela pede é que haja um respeito, sabe, gente? Que haja uma capacidade de honrar esse que veio antes de mim e que me entregou algo. E depois vem a outra lei, que é do equilíbrio entre o dar e o receber. E essa lei é linda, porque ela muda completamente as nossas relações, o nosso modo de viver, o nosso casamento, nossa relação com os irmãos. Gente, ela é linda demais, porque ela vai mostrar que todos nós temos a necessidade de retribuir algo quando recebemos, não é? E isso precisa ser bem equilibrado. Isso não pode ficar em desequilíbrio, né? Então, quando eu recebo algo, automaticamente eu tenho uma necessidade de retribuir. E quando eu dou algo, também alguém me retribui. E aí a gente vai percebendo que os maiores, os que vieram antes, por exemplo, os nossos pais, eles mais dão do que recebem, né? Eles estão aqui como uma cachoeira que vem de cima para baixo. E quando a gente cisma de querer dar para os nossos pais, ou querer ser maior, né? A gente começa a ficar dando muito para eles, dando atenção, afeto, carinho, uma proximidade, uma intimidade que talvez pela carência deles eles pedem também. Nós estamos fazendo papel daquele que veio antes deles, que são os nossos avós, né? Então vieram antes, são maiores. Então nós saímos do nosso lugar, percebe? E aqui fica um desequilíbrio, porque os maiores dão e os menores recebem. O que os menores podem dar para os pais? Os filhos podem dar para os pais? A gratidão, o reconhecimento e passar adiante aquilo que você recebeu. Os dons, os talentos, né? A educação, os valores, não é assim? E também existe a lei do dar e receber entre casais, mas nós somos iguais. Então, nenhum pode dar mais do que o outro, senão desequilibra a relação. E quando desequilibra a relação, gente, aquele que dá mais, geralmente é aquele em que sempre vai estar sentindo subtraído, porque ele dá muito, então a vida fica pesada para ele. E esse aqui sente pressionado, é inconsciente, ele tem vontade de sair do relacionamento porque ele não consegue dar a altura desse aqui. Então, no amor entre casais, gente, a maior lição que essa lei nos ensina é que nós só podemos dar ao outro aquilo que ele também é capaz de retribuir. Isso realmente é o amor, né? Então, essa lei do equilíbrio, ela vai achando um jeito de equilibrar e nem sempre é pau a pau, porque eu dou uma coisa, eu tenho que receber a mesma coisa. Não, às vezes você recebe um reconhecimento e isso é tudo o que precisava, não é? Então, essas são as leis principais que regem os relacionamentos e a constelação familiar, então. Depois de uma sessão, eu faço a sessão da constelação familiar primeiro com uma entrevista, com calma, mais longa, e depois, noutra sessão, é que eu trago essa plataforma com os bonecos, com as peças, como vocês viram. E a constelação familiar está muito presente nos meus cursos online. Agora estaremos oferecendo um curso online onde vamos trabalhar todas essas relações, a sua relação com seu pai, a sua relação com a sua mãe, né? Muitas vezes aparecem os seus filhos, por quê? Porque nós trabalhamos também com a sua criança interna, né? Tudo aquilo que você vivenciou e que está aí dentro de você, pedindo para ser olhado, antes mesmo que você possa melhorar uma relação com seus pais, com seu companheiro, com seu filho, não é assim? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa mini aula, né? Foi uma breve explicação, mas espero que vocês tenham compreendido e venham experimentar.
fazer uma constelação familiar, fazer um curso desse onde você está sendo tratado, mas não individualmente, de uma forma solipsista, você está sendo tratado como um todo, com todo o seu sistema, porque é algo que você traz, que são cargas que vêm lá de trás, não é? Então é isso, meus queridos. Muito obrigada por ter acessado a essa aula e até mais.